E opa, opa, salve galera, Dread na área. E bom, eu sei que eu sumi, tá? Eu sei que eu sumi, eu sei que vocês podem me cobrar que eu sumi, porque eu sumi mesmo, tipo assim, um ano já parado, gente. E bom, brincadeiras à parte, pessoal, mas realmente é um assunto sério. Tô parado há um ano com o canal, e olha, hoje, no vídeo de hoje, eu não vou nem tipo, fazer muita explicação, sabe? Mas eu vou falar basicamente as partes importantes e o porquê, né, desse sumiço, assim, porque eu acho que não é algo muito. Não é algo que eu tenha que. Vamos dizer assim, eu acho que é algo que é necessário de eu falar, entendeu? Não é algo que eu tenho que esconder, não é algo que eu tenha que falar, ah, não, tá tudo normal e voltar do nada, sabe? Porque eu sempre dou esses sumiços, né? E aí, tipo, depois de um tempo eu volto do nada. E eu sei que parece estranho, sabe? Muito estranho, porque um canal um ano parado, tipo assim, cara, da onde que isso acontece, sabe? Tipo, um ano parado pra mim, realmente o canal morre. E eu vou dar umas explicações breves sobre isso, então espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo curtinho, mais de explicação. E é isso, né? Partiu aí para as explicações do porquê eu sumi no YouTube. E bom, galera, para começar, tá? Eu tenho que explicar que assim, quando eu comecei a gravar vídeos no YouTube, eu era ainda criança. Tipo, bem criança mesmo, lá por 2019, entendeu? Eu ainda tava nos meus auges dos meus 8 anos, 9 anos. Hoje eu tenho 15, né? E, tipo assim, nessa época que eu era criança, assim, comecei a gravar vídeos, eu gravava vídeos só um conteúdo, né? Porque, tipo assim, era um conteúdo que eu gostava, de anime, de desenhos que eu fazia, sabe? E até nessa época eu comecei a receber muito hate, muita zoação, sabe? Até por ser uma criança na plataforma, né? E isso hoje em dia não dá, né? Até porque hoje em dia tem mais proteção com isso. E até canais mais infantis estão sendo, né, realmente derrubados aí pela plataforma por causa disso. Mas, tipo assim, o que aconteceu? Nessa época, eu era uma criança assim que não ligava pra isso, né? Tipo assim, eu sempre gravei por coração mesmo, porque eu tinha o sonho de ser um youtuber grande, de ser profissional, de trabalhar com a plataforma, e esse era meu sonho de criança. Só que assim, obviamente nunca deu certo, né? Tipo assim, infelizmente nunca consegui realizar esse sonho. E era um sonho bobo de criança, até porque hoje eu tenho outros planos pro meu futuro. Mas, tipo assim, o que eu quero, aonde eu quero chegar com isso? Basicamente, cara, eu fui crescendo conforme os anos e eu fui perdendo o interesse de fazer vídeo. Simplesmente isso. Eu fui perdendo o interesse, muito pela rotina, por muita coisa que aconteceu nos últimos anos, assim, que prefiro não falar, até por ser algo muito pessoal, né? Eu acabei perdendo o interesse em fazer vídeo, sabe? E, tipo, não é algo assim, tipo, que eu não gosto de fazer. Não é, fazer vídeos é uma coisa legal, mas é uma coisa cansativa. E tipo assim, como pode dizer? Cara, bate uma preguiça, um desânimo, sabe? Sei lá o que, assim, quando eu vou fazer um vídeo, entendeu? Tipo, parece que não é o mesmo sentimento de antes. E eu acho que vocês devem entender isso, sabe? Porque você vai crescendo e os hormônios, né, inclusive na adolescência mesmo, eles começam a tá na flor da pele, sabe? Tipo assim, você não tem mais ânimo pra fazer nada. E eu, assim, pra gravar vídeos, cara, eu pegava, assim, tinha ideias, assim, que vinham na minha cabeça. Eu pegava, assim, opa, vou gravar aqui tal coisa de Brown Stars, que foi o último conteúdo que eu fiz, que durou pouco, inclusive. Ah, eu fazia tal coisa de Brown Stars. E não dava certo, sabe? Tipo assim, na hora morria a ideia, fugia, desanimava. E muito pelas coisas pessoais também que aconteceram nos últimos anos, que mudaram muito a minha rotina, mudaram a minha vida, sabe? E bom, essa é uma parte muito pessoal minha, sabe? Mas é um dos principais motivos pra eu ter parado. Pra eu ter parado do nada assim e ficar tanto tempo parado justamente por conta disso. E espero que vocês entendam. Mas enfim, tem mais motivos e espero que vocês entendam também os próximos motivos que eu vou falar aqui. Bom, o segundo tópico, né, o segundo motivo que eu tenho aqui para apresentar para vocês é o seguinte, que assim, nos últimos anos aconteceu muita coisa assim envolvendo brigas. Brigas que eu não quero entrar aqui, né, nesse tópico, não quero entrar muito, sabe? Até porque é algo que já passou, sabe? Já passou, mas ainda assim, né, eu tenho o que eu acho que contar aqui por ser um dos principais motivos pra mim ter parado, assim, de gravar. Até porque, cara, querendo ou não, é algo que atrapalha, sabe? Querendo ou não, que no fundo, foi algo que me atrapalhou e foi algo que inclusive atrapalhou minha própria comunidade aqui no YouTube, sabe? A comunidade que eu faço parte, de algum. Tipo assim, eu tenho muitos amigos youtubers, sabe? Tenho amigos youtubers. E atrapalhou muito nisso também.
Enfim, acabou dando uma treta aí, uns anos atrás, com alguns YouTubers aí, alguns criadores de conteúdo pela plataforma. Não vou citar nomes, não vou comentar muito sobre, mas enfim, deu uma treta aí, tipo, isso me desanimou bastante depois. Né, tipo assim, não faço mais parte, né, da comunidade, dessa comunidade, né, mas enfim, isso me desanimou bastante. E hoje eu faço parte de outra comunidade, né, faz um tempo. Mas bom, eu não vou entrar muito nesse assunto, sabe? Até porque é algo que, cara, não. Sabe, acho que não é muito válido a gente falar aqui, sabe? Acho que é algo que não é muito válido de eu falar muito sobre. Mas, enfim, esse é um dos motivos que me desanimou, sabe? Essas tretas aí que aconteceram e tudo, essas mudanças assim, acabaram me fazendo parar por um tempo, sabe? Parar por um tempo até pra evitar mais treta ainda, sabe? Mais confusão. E acho que foi um dos motivos principais pra isso, sabe? E bom, o último tópico interessante de eu colocar aqui, eu acho que é algo que, bom, para muitos, né, eu acho que é algo que é importante de eu citar aqui e é algo que pode incomodar, entendeu? Pode incomodar, mas assim, eu vou dar minhas explicações do porquê, né, eu estou falando sobre isso nesse vídeo. E bom, o assunto é foco. Foco do canal, em geral. Focar em uma só coisa, em um só conteúdo. Tipo assim, galera, é igual eu falei lá no primeiro tópico. Assim, quando eu era criança, eu gravava profissionalmente. Eu queria seguir uma carreira naquilo. Por isso que eu mantinha só um foco no canal, entendeu? Porque era uma carreira. Mas assim, hoje em dia eu não foco mais em profissional. Eu foco mais na diversão de gravar vídeos. Mas nesse sentimento legal de gravar vídeos. Então assim, cara, eu não vou manter um foco só no canal. Tipo assim, obviamente eu vou gravar vídeos sobre o meu conteúdo. E eu vou gravar mais vídeos sobre ele. Mas assim, tem outros conteúdos que eu queria explorar. Jogos, corrida, Brawl Stars, jogos em geral, entendeu? E sobre outros assuntos, tipo opinião, curiosidades, tipo isso, sabe? E tipo assim, cara, eu acho que não tem muito problema, sabe, de fazer isso. Eu acho que é novos ares, entendeu? Novos ares, explorar novos ares. E pra alguém que só quer se divertir no YouTube, não quer seguir algo profissionalmente, eu acho que é válido fazer isso. Porque eu já escutei muitos comentários, assim, tipo assim, de pessoas assim falando que eu não tenho um foco específico no canal, que isso é algo ruim, sabe? Mas pra mim assim, eu não considero isso algo ruim, sabe? Eu considero como mais um fruto da minha criatividade, porque a minha criatividade, ela é muito ampla. Então, tem muitos assuntos que eu gosto de comentar, sabe? Eu sou uma pessoa que eu curto comentar das coisas, eu curto saber das coisas e falar sobre as coisas, entendeu? Sabe? Comentar sobre diferentes assuntos. E, bom, isso eu acho que é algo válido pra mim falar aqui, sabe, sobre o foco. Então, enfim, é mais isso, entendeu? Mais isso sobre a questão do foco. E espero que vocês tenham entendido também sobre essa parte. E bom, galera, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham entendido mesmo, né, sobre essa questão de eu ter sumido por um ano, né? E olha, eu não vou prometer, tá? Não acabar com esses sumiços, mas eu vou tentar ser mais ativo no canal, tipo, um pouquinho mais ativo, né? Tipo assim, nesse ano de 2016, não esperem que eu grave muitos vídeos, mas eu vou tentar pelo menos gravar vídeos mais longos, sabe? Quando eu for fazer assim. Eu tô com umas ideias de conteúdo bacana aí pra vocês, sabe? E tipo assim, eu ia dizer, mil perdões se tá pelos barulhos de fundo aí no vídeo, tá? Eu sei que o áudio ficou meio. Eu não sei se deu pra entender direito, né? Porque eu falo meio rápido, né? Mas enfim. Tomara que dê pra ter entendido mais ou menos aí a proposta do vídeo. E sobre os barulhos de fundo, mil perdões mesmo, porque tá tendo uma obra aqui do lado. Então, se vocês ouvirem barulho de batida, de martelo, é uma obra aqui do lado. E enfim, espero que vocês tenham curtido aí, galera. Valeu aí mesmo, tá? Valeu pra quem me acompanha aí nesses anos. Valeu por quem tá comigo, né? Pra quem realmente tá aí, né, assistindo ainda os vídeos antigos, pra quem tá querendo saber, e pra quem realmente tava querendo saber, né, sobre meu sumiço aí. Eu realmente fiz esse vídeo aí mais pra me explicar mesmo. Porque eu sei que tem muita gente que é inscrito no meu canal faz muito tempo e tá realmente preocupada, né? Ou estão realmente preocupados aí com esse sumiço, ou estão mesmo querendo respostas, né? Querendo respostas minhas sobre esse sumiço. E é basicamente isso, rapaziada. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é o vídeo, basicamente. Então, é isso. Não sei mais o que falar, mas é isso. Falou.